Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. 17ª rodada do Brasileirão, rodada que antecede a volta da Copa do Brasil às oitavas de final, as primeiras partidas, ou a primeira partida, né, das oitavas de final será nesse meio de semana. E o Bahia jogou em casa contra o Juventude. É um desnível muito grande hoje do Bahia para o Juventude. E deu a lógica. Triunfo do Bahia por 3-0. Um jogo tranquilo de se falar. Esse vídeo podia ter 3 minutos. Igual é o tal dos shorts, né? Que são 3 minutos aí. Podia ter 3 minutos, é bem simples de falar do jogo. Mas a gente também vai comentar aqui a classificação, o próximo jogo do Bahia, os números. Então vai demorar um pouquinho mais. Mas não tem muito o que falar. Num jogo onde tem uma diferença tão grande entre os times, você querer fazer um vídeo muito longo, não tem muito cabimento. Então o Bahia triunfa, faz 3-0, 3 pontos. Se recupera aí depois da eliminação, né, da Sul-Americana, precisava, e agora é bola para frente. Então vamos falar desse triunfo do Bahia de 3-0 em cima do Juventude, que está numa situação bem complicada, o time do Juventude é bem fraco. Então eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E não deixe, só para lembrar, não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. É simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba lá escrito hypar, você vai lá e clica. É simples. Então vamos lá, cara. Primeiramente, vamos aqui logo para a classificação. Tá? Com esse triunfo, o Bahia está na 4ª colocação com 28 pontos em 15 jogos, ou seja, o Bahia tem 2 jogos a menos, tá? A gente está na 17ª colocação, só para lembrar. Então sobe ali para 28 pontos, só tem mais um jogo, é o último jogo da rodada, é entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 20 pontos, se ganhar do Flamengo chega a 23. E o Flamengo já está na frente do Bahia. Então o Bahia termina a 17ª rodada no G4 com 28 pontos em 15 jogos. O próximo jogo do Bahia é contra o Retrô pela Copa do Brasil em casa. Mas pelo Campeonato Brasileiro é contra o Sport, o último colocado mano de campo do Sport. Confronto no nordestino, a gente sabe que hoje existe essa diferença entre um time e outro. Porém, sendo confronto no nordestino, tem sempre aquela rivalidade maior. Mas é um jogo onde o Bahia vai jogar fora de casa, mas o Bahia vai ser o favorito contra o Sport. E o Juventude. O Juventude, com mais uma derrota, é o 19º colocado, com 11 pontos em 15 jogos. Ainda está na briga. Ainda dá. A situação do Juventude não é igual a do Sport. A gente não chegou nem na metade do campeonato ainda. Faltam 2 rodadas para chegar na metade do campeonato. Mas tem que somar ponto. O Juventude não soma ponto. E aí fica bastante complicado. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Vasco, hoje, com 15 pontos. Né? Acabou o Vasco trocando de lugar com o Santos aí. O Vasco é o 16º e o Santos acabou entrando na zona de rebaixamento com o empate que o Vasco teve contra o Internacional. O próximo jogo do Juventude é contra o Santos na segunda-feira, já em agosto, dia 4/8. Juventude não está a Copa do Brasil, então o Juventude joga contra o Santos. Tem uma semana aí, né?
para se preparar para o jogo contra o Santos. Santos, que está na zona de abaixamento, tem 16 pontos, ou seja, confronto direto contra a degola. Juventude e Santos. Bom, vamos lá. Cara, amigo torcedor do Bahia. Cara, foi um jogo, deixa eu ver, sim, foi um jogo completamente controlado. O jogo foi de acordo com o que o Bahia queria. Quando o Bahia queria acelerar, acelerava. Quando queria cadenciar, cadenciava. Muitas vezes não tinha muita marcação. O Everton Ribeiro, em muitos momentos, estava tocando andando em campo. Tem uma diferença abissal entre o Bahia e o Juventude. O Juventude não deu nenhum chute ao gol. Nenhum. A melhor chance que o Juventude teve foi uma bola na trave, uma falha ali no meio de campo, que o cara adiantou e chutou, a bola bate, acho que no pé do jogador do Bahia, sobe. Acho que só essa chance. Que foi a bola na trave, acho que só foi essa. Chute, deu 3 chutes. Cara, 17 chutes do Bahia, 8 em direção ao gol, quase 70% de posse de bola, precisão de 90% do Bahia. Um jogo que teve muitas faltas que não precisava. Um jogo que teve 33 faltas. É muita falta para um jogo que teve um domínio do Bahia. Escanteios, o Bahia não teve muito escanteio, o Bahia teve 2, o Juventude 1, né? Cartão vermelho, o Juventude teve um cartão vermelho no segundo tempo, bem marcado, porque o Ademir entrar cara com o goleiro, o zagueirão foi lá e puxou, aí tinha um cartão amarelo. Então, cara, você falar tática, técnica, individualmente, se o Everton Ribeiro jogou bem, o Ademir jogou bem, o Pulgar procurou, o Jean Lucas fez os gols aparecendo na área, criaram outras oportunidades. Poderia ter sido um placar maior do que 3-0. Mas assim, amigo torcedor do Bahia, não tem muito o que falar. O Bahia foi esplêndido, o Bahia amassou, o Bahia triturou. Cara, são campeonatos completamente distintos, objetivos completamente distintos, times completamente distintos. Difícil a situação do Juventude. A gente sabe que não são todos os times que têm a qualidade que o Bahia tem outros times que têm um nível inferior ao do Bahia, por isso que o Bahia é o 4º colocado, né? Mas a Juventude tem que melhorar muito. A qualidade do Juventude é muito baixa. E o Bahia não fez esforço. Simples assim. O Bahia não fez esforço. O Bahia jogou quando queria jogar, acelerou quando queria jogar. Mas tem um detalhe que eu queria comentar. A torcida do Bahia não viu, porque, óbvio, estava vendo o jogo do Bahia, mas aconteceu uma situação no jogo Vasco Internacional que vale ressaltar. O goleiro do Vasco foi expulso por cera. Não são todos os árbitros, ou muito pelo contrário. Quase nenhum árbitro tem o culhão que o árbitro do jogo Bahia Internacional e Vasco teve. Ele expulsou o goleiro do Vasco por cera. Isso tem que acontecer mais vezes. E aí eu não estou falando isso diretamente para o goleiro do Juventude, pro goleiro do Bahia, que também faz muita cera, a gente sabe disso. Mas eu estou falando no âmbito geral. Meu irmão, não pode os goleiros fazerem a cera que faz e nunca acontecer nada, parceiro. Não dá. Não dá. Você depois, torcedor do Bahia, provavelmente quando esse vídeo subir para o YouTube, você vai saber desse lance. Para mim o árbitro foi perfeito.
o Vasco se enrolou sozinho. O Vasco estava ganhando de 1-0, o Vasco se enrolou nas substituições, o goleiro fez uma cera monstruosa e merecidamente foi expulso. Então só queria dar essa complementada nesse assunto, que eu acho que tem que acontecer mais isso em geral, não é só Bahia e Juventude, no geral. Então, cara, Bahia 3, Juventude 0, quase que um amistoso, quase que um coletivo regenerativo. Não é nem um rachão, porque antigamente rachão o nego chegava mais. É um treino, né? Para soltar os músculos, aquele treino. Foi mais ou menos isso. Não foi muito diferente. Uma hora ou outra, a Juventude tentava apertar, mas não conseguia encaixar a marcação. Não vou falar que era esporte diferente, mas desnível aí não tem como eu falei, comentar a tática, técnica, porque foi o controle do jogo o tempo inteiro. Foi 3, mas poderia ter sido 5. Simples assim. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.